Olá, boa tarde, a paz do Senhor Jesus, graça e paz, paz e prosperidade. Bom nós voltarmos aqui nessa quarta-feira, dia 3 de fevereiro de 2021, graças a Deus. Estamos aí já no terceiro dia do mês de fevereiro, isso é muito bom, é sinal que até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Que coisa boa, que coisa maravilhosa. E isso é dádiva, né? É dádiva divina, é presente de Deus. Cada dia que nós temos, cada amanhecer, não é? É um presente de Deus, é um presente que Deus nos dá para a gente estar com Ele, né? Júlia chegou aí, Deus abençoe você, Júlia. Deus abençoe o César. Hoje é com o César, hein? Hoje o César é o garçom que nós vamos ter para nos alimentar hoje na Igreja Restauração e Vida, na nossa noite do triunfo, né? A gente vai hoje ser alimentado pelo que Deus já colocou, eu tenho certeza, no coração do César, dessa família, desse casal lindo aí que nos abençoa na Igreja Restauração e Vida. Rose também chegou, Deus abençoe você, Rose. A Rose está aí, né, passando aí por alguns contratempos, teve aí o seu teste positivo para a Covid, mas tá tudo bem, tá passando, já vai fazer o teste e vai estar tudo certo, vai estar negativo em nome de Jesus. Gisele também está aí conosco, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe você. Yolanda também chegou agora, Deus abençoe você, Yolanda. Bom, é isso aí, o pessoal está chegando, que Deus abençoe vocês ricamente no nome de Jesus. Nós estamos vivendo tempos bem complicados, né? Bem complicados, não adianta a gente ficar batendo nisso, mas a grande realidade é essa, né? Como eu preguei há poucos dias atrás, tempos de muitas incertezas, né? A gente não tem certeza de nada, né? A gente não tem certeza de nada, é como diz a palavra do Senhor, né? O amanhã pertence a Deus, basta cada dia o seu mal. Ele está querendo dizer, basta cada dia aquilo que você vive, a esperança do dia de hoje, porque do amanhã a gente não sabe nada. A gente semeia sim, a gente tenta fazer o melhor hoje para colher amanhã, mas é o Senhor, né? A gente planta, a gente semeia, mas quem vai deixar a gente colher ou não, e o que a gente vai colher de bom é o Senhor que vai nos proporcionar em nome de Jesus, amém? Então é isso aí. E hoje eu quero trazer uma palavra bem simples ao coração de cada um de vocês. E ao meu coração foi o que Deus trouxe ao meu coração. Eu já até postei um vídeo falando um pouco sobre isso. Mas eu quero refletir aqui com vocês nesses poucos minutos algo que para fortalecer a nossa caminhada, fortalecer a nossa fé, dinamizar a nossa esperança em tudo que Deus tem sido e tem feito para nossas vidas. A Igreja Restauração e Vida é uma igreja que ela prega o evangelho simples, mas um evangelho prático. A gente não fica criando histórias da carochinha, nós não ficamos querendo criar coisas impossíveis de serem realizadas. Não, nós vamos para a Bíblia e pegamos tudo da Bíblia que realmente pode ser vivido, e tudo da Bíblia pode ser vivido. É só a gente contextualizar, é só a gente ter inteligência para saber e para entender, para ver o contexto que Deus está falando conosco. Então, a Igreja Restauração e Vida, ela preza muito por isso, ela preza para nós termos um evangelho prático, algo que realmente você saia da igreja, você ouve uma palavra e diz assim, eu posso colocar isso em prática. Eu posso colocar, e se eu colocar isso em prática, alguma coisa vai ser transformada na minha vida, alguma coisa vai acontecer. Porque é isso que aconteceu com Jesus. Quando você vai para a Bíblia, quando você vai para os evangelhos, você vai ver que todas as falas de Jesus, alguém saía transformado. Em todas as falas de Jesus, Jesus dava um conselho
prático, que falava assim para a pessoa, vai e não peques mais. Ele está dizendo assim, vai e não é que ele está dizendo assim, vai e seja um santo, não cometa mais erros. Ele está dizendo, vai e aprende o que você, coloque em prática aquilo que você ouviu de mim agora e não fique mais errando o mesmo erro. Porque é interessante, queridos, você sabe que a grande chave para a nossa vida não é você não errar, não é você não pecar. Isso seria ótimo, isso seria maravilhoso. Ah, se eu pudesse ter uma vida sem pecados, seria a coisa mais excelente do mundo. Mas nem Jesus disse que isso ia ser possível. Jesus nunca disse que eu ia viver uma vida sem pecado. No livro de João, quando a gente vê lá as epístolas de João, a gente vê ele falando que não vai ter como nós não pecarmos. Mas se nós pecarmos, nós teremos um advogado, Jesus, o Filho de Deus, que estará nos defendendo. Então quer dizer, para que eu tenho um advogado? Eu tenho um advogado porque eu sei que eu vou cometer erros. Eu tenho um advogado porque eu sei que eu vou cometer erros e eu vou precisar desse advogado. Por que uma empresa tem uma grande empresa, ela tem uma grande junta de advogados? Porque ela sabe que ela vai ser acusada de alguma coisa. Ela sabe que em algum momento, talvez ela vai errar, um funcionário dela vai errar, alguma coisa vai acontecer e ela vai precisar disso aí. Então quando Jesus deixa escrito, quando Deus deixa escrito na sua palavra, que nós temos um advogado diante de Deus, é que ele está dizendo assim, olha, vocês vão errar, vocês vão cometer pecados, mas vocês terão um advogado que vai ajudar vocês a serem inocentados de tudo isso. Então, o que acontece? Não é você não pecar, é você não ficar pecando o mesmo pecado todos os dias. Todos os dias o mesmo erro, todos os dias o mesmo pecado, todos os dias a mesma falha, todos os dias, e aquilo torna-se algo vicioso na sua vida. Então a gente precisa ter cuidado para a gente não ter pecados, como dizem aí os pentecostais, para a gente não ter pecados de estimação, para a gente não ter aqueles pecadinhos que a gente já faz e já cauterizou, e a gente já se conformou, e a gente diz assim, não, esse é o meu espinho na carne, e então a minha vida vai ser desse jeito. Não, a Bíblia não nos ensina a pecar e continuar pecando. Ela diz assim, Jesus disse, vai e não peques mais, não cometa esse erro novamente. Quando ele olha para aquela mulher que cometeu um ato de adultério, ele disse assim, cadê os teus acusadores? Ela disse assim, não tem mais ninguém. Ele falou, eu também não te acuso. E ele diz assim, vai e não cometa mais esse erro. Não cometa mais esse erro, não continue nesse erro. Então, o evangelho que Jesus prega é um evangelho prático. E é isso que eu quero falar com você, sobre um evangelho de praticidade. Não é um evangelho de utopia, não é um evangelho de Steven Spielberg, não, sabe, um evangelho Matrix, um evangelho que Disney, não é esse evangelho, sabe, de história da Bela Adormecida, da história dos heróis Marvel. Não é isso. O evangelho que Jesus prega é um evangelho prático. Eu aprendo aqui, pratico ali, eu aprendo aqui, pratico ali, eu aprendo aqui, pratico ali. Amém? Então, a Igreja Restauração e Vida, o pastor Abimael e toda a sua equipe, todos aqueles que estão ao nosso lado, são ensinados a pregar um evangelho prático, em que realmente alguma coisa vai acontecer quando eu colocar isso em prática. Isso que é interessante, isso que é bom. E hoje eu quero falar com você sobre algo muito importante. Eu queria começar fazendo uma pergunta para você. Que histórias você está contando para você mesmo? Que histórias você está contando para você mesmo? Você sabe que um grandes motivos das nossas derrotas, eu postei um vídeo sobre isso, as grandes derrotas da nossa vida, as grandes frustrações da nossa vida, as grandes, o momento da desistência, das grandes desistências nossas, elas não acontecem durante a luta. Você não vê pessoas desistindo durante a luta. É muito raro isso.
Sabe por quê? Porque durante a luta você está na batalha. Durante a luta você não tem tempo de parar para pensar em desistir, porque é uma questão de vida ou morte. Não dá tempo de você ficar pensando, analisando, vendo o tamanho do gigante, vendo o tamanho da dificuldade, vendo as faltas, vendo o que está acontecendo. Não, na batalha você tem que pôr a mão na espada e lutar. A Bíblia diz que um dos valentes de Davi, a Bíblia diz que ele lutou tanto, que ele batalhou tanto, que ele não teve tempo de soltar a espada, ele não teve tempo de trocar de mão com a espada. E a Bíblia diz que quando terminou a batalha, a sua mão estava colada, a sua mão estava presa àquela espada de uma forma que parecia a espada um complemento do seu braço. É porque de tanto que ele lutou, ele não teve tempo para descansar, ele não teve tempo para ficar arrumando desculpas. Então, as nossas grandes derrotas, elas não acontecem no meio da batalha. Veja bem, quando você está andando de bicicleta, você só cai quando você para de pedalar. Enquanto você estiver pedalando, enquanto estiver na velocidade, a bicicleta está totalmente equilibrada, seja em alta velocidade, seja em baixa velocidade, seja na subida, seja na descida, não importa, você está pedalando e ela está equilibrada. Quando você sente medo, quando você começa a analisar a situação e você diminui a velocidade, você para de pedalar, quando você para de pedalar você cai. E a nossa história também não é diferente. Quando nós estamos no meio da batalha, quando nós estamos no meio da luta, quando nós estamos enfrentando o gigante de todas as formas, nós não caímos, nós não somos derrotados. Mas, na hora, presta atenção no que eu vou dizer, as grandes derrotas acontecem na hora do café. Na hora do café da manhã, na hora do almoço. As grandes derrotas acontecem quando você está descansando. Esse é o lugar, é o momento em que vem as grandes derrotas. Sabe por quê? Porque quando você está tomando café da manhã, você tem tempo de pensar, você tem tempo de analisar, você começa a criar uma história para você, você começa a contar uma história e você começa a ver um gigante maior do que ele é. Você começa a ver a dificuldade que você nunca viu, que você nunca tinha visto. Sabe, eu não sei se já aconteceu com você, mas eu já enfrentei coisas, eu já enfrentei perigos, que depois eu fiquei pensando, meu Deus do céu, que coragem que eu tive naquele momento. Eu nem observei, alguém disse assim, você viu o tamanho da onda? Eu falei, nem vi. Você viu o tamanho do gigante? Não, não viu. Você viu o perigo que você estava correndo? Não, eu não vi, porque eu estava preocupado o quê? Eu estava preocupado em me defender, eu estava preocupado em correr, eu estava preocupado em vencer, eu estava preocupado em não ser submetido, não ser engolido por aquele problema. Então, quando eu estou envolvido numa batalha para vencer, eu não tenho tempo de ficar analisando, mas quando eu estou parado, quando eu estou sentado, quando eu estou descansando, quando eu estou no meu café da manhã, quando eu estou no meu almoço, quando eu estou no meu descanso, aí sim eu começo a analisar, e aí é a hora que a gente desiste. As grandes derrotas, escreva o que eu vou te dizer, guarda isso, as grandes derrotas, elas não acontecem, as grandes desistências, elas não acontecem no campo de batalha, elas acontecem no café da manhã, quando você para pensar. Sabe por quê? Porque aí você começa a criar histórias. Você sabia que nós, seres humanos, somos um dos maiores criadores de histórias? Nós criamos histórias a todo tempo. Nós criamos história a respeito das pessoas e nós criamos história a respeito de nós mesmos. De nós mesmos. E é a história que nós criamos, nem sempre é a história verdadeira. Nem sempre é a história real. O maior perigo que tem é você conhecer alguém através da história de outros. Você sabia? Às vezes você chega num local, né? Você passa a morar num bairro, ou você passa a frequentar uma igreja, ou você você chega no seu trabalho, você tem que ter muito cuidado para prestar atenção para você não ficar ouvindo a história que vão contar a respeito daquele local, a respeito do líder daquele local, das pessoas que trabalham naquele local, porque cada pessoa vai criar uma história segundo aquilo que ela é, e segundo aquilo que ela enxerga.
Ela não vai criar uma história segundo aquilo que você vê, segundo aquilo que você enxerga e segundo aquilo que você é. E você acaba criando uma visão, você acaba criando uma expectativa em cima da visão da outra pessoa. Então é importante demais você tomar muito cuidado com a história que você está criando ou que estão criando a seu respeito ou estão criando a respeito de outras pessoas. Isso é de extrema importância. Isso é de muita sabedoria. Isso é uma chave de sabedoria para a sua vida agora. Que história você está contando para você mesmo? Em que história você está acreditando quando falam ao teu respeito? Que história você está criando a respeito de outras pessoas? Sabe, eu gosto muito lá no livro de Números, se não me falha a memória, no capítulo 13, se não me falha a memória, 11 ou 13, agora não me vem a memória, mas lá no livro de Números, eu quero que uma hora dessa você dê uma olhada, lá conta a história de homens que Deus levantou através de Moisés como espias para irem espiar a terra, e cada um voltou com uma história. Presta atenção no que eu vou dizer. Cada um voltou com uma história a respeito do gigante e a respeito deles mesmos. Ali uma passagem muito forte, muito séria, de um homem que chegou para Moisés e disse assim: olha, lá tem gigantes que engolem. Ele diz assim, que são gigantes que engolem o seu povo. E outro diz assim, olha, lá tem gigantes e nós somos gafanhotos na frente deles, diante deles. Olha como eles contaram a história. Olha que história terrível que eles contaram. Eles disseram assim, lá tem gigantes que vão nos matar, que eles são muito mais fortes do que nós, são muito mais poderosos do que nós, eles vão nos destruir, eles engolem o seu povo. Eles destroem o seu povo. Mas também contaram uma história a respeito deles mesmos. Eles disseram assim, olha, acontece o seguinte, há lá gigantes e nós parecemos gafanhotos. Olha a história que eles contaram. Olha como eles voltaram lá da terra prometida. Eles voltaram com uma história. Foi Deus que falou isso? Não foi Deus que falou isso. Foi o gigante que falou para eles, olha, aqui nós matamos pessoas, nós engolimos o nosso povo, nós destruímos quem está na nossa frente. Não, o gigante não falou nada. Segundo o contexto, eles não tiveram não tiveram conversa com o gigante. Mas eles se preocuparam com isso, eles criaram essa história. Alguém disse para eles assim, vocês, olha, Deus disse para eles assim, ei, vocês são como gafanhotos. Vocês são como gafanhotos. Vocês são pequenos, vocês não são nada diante desse gigante. Foi Deus que falou? Foi o gigante que falou? Não, foram eles mesmos que falaram. Foram eles mesmos que encontraram uma desculpa para não voltarem e enfrentarem aquele gigante. Eles encontraram uma desculpa para eles não irem fazer aquilo que Deus estava querendo que eles fizessem. E eu quero falar com você hoje. Eu quero trazer essa palavra para você hoje. Uma palavra de esperança, uma palavra de confiança, uma palavra de fé, uma palavra que te coloque para frente. Seja maior do que a sua melhor desculpa. Sabe? Porque desculpas, elas travam o nosso presente. E elas interrompem, elas fecham portas para o nosso futuro. Olha, para pensar nisso, presta atenção. A visão que eles tinham do gigante e a visão que eles tinham deles mesmos, sabe o que fez? Fez com que eles não tivessem coragem de ir adiante para receber a promessa que Deus tinha para a vida deles. Foi Deus que disse que eles não conseguiriam? Não. Foi Deus que disse que os gigantes iriam destruir eles? Não. Foi Deus que disse que eles eram pequenos? Não. Quem disse? Eles mesmos. Eles encontraram. Somente Josué e Caleb não entraram nessa conversa. Só Josué e Caleb disse assim, subamos
animosamente, porque é a terra que Deus nos prometeu. Eles não procuraram desculpas, eles não começaram a encontrar um bom motivo para não encarar, para não irem para o seu futuro. Ei, deixa eu dizer para você qual é a desculpa que está impedindo você de adentrar no seu futuro, de acessar o seu futuro. Qual é a desculpa que está interrompendo você, que está impedindo você de acessar o código, aleluia, de um presente extraordinário, de um futuro glorioso? Qual é a desculpa? Por que você está parado? Por que você está só em busca de desculpas? Eu não posso por causa disso, eu não vou por causa disso. Ah, tem gente que diz, porque eu não nasci numa família de gente milionária, por isso que eu sou desse jeito. Ei, Barack Obama nasceu numa tribo lá na África do Sul, numa tribo. Nelson Mandela nasceu numa tribo lá na África do Sul, com tudo ao contrário, tudo lutando contra eles. Esse homem ficou anos e anos numa prisão. Quando ele saiu de lá, sabe o que aconteceu com ele? Ele foi empossado como primeiro presidente negro da África do Sul. Sabe por quê? Porque ele não encontrou uma desculpa. Ele encontrou um jeito de realizar aquilo que era promessa sobre a vida dele. Barack Obama tinha tudo para ser mais um vitimista, se vitimando por causa da cor da sua pele, se vitimando por causa do lugar que ele nasceu, se vitimando por causa da vida que não foi, digamos assim, que não deu oportunidades a ele, não. Mas sabe o que ele fez? Ele saiu em busca da oportunidade que ele tinha. Ei, cuidado com as suas desculpas. Alguém disse, um sábio disse, que quando nós ficamos bons em desculpas, nós não ficamos bons em mais nada. Quando você aprende a dar desculpas, você aprende a se autocomiserar. Você começa, ó dia, ó azar. Eu gosto muito, para encerrar, eu gosto muito de Jó, porque Jó tinha tudo para amaldiçoar o Deus dele. Jó tinha tudo para aceitar os conselhos da sua esposa. Ele tinha tudo para alcançar, para aceitar o conselho dos seus amigos. A sua esposa disse para ele, Jó, você ainda acredita nesse Deus? Você ainda confia nesse Deus? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Você já perdeu as filhas, você já perdeu os seus bens. A nossa fazenda foi destruída, nossos filhos estão mortos. Vamos desistir desse negócio. Ele disse, não. Eu não vou encontrar uma desculpa, eu vou encontrar uma solução. Ele tinha tudo para dizer, é verdade, mulher, vamos sentar aqui, vamos nos autocomiserar, vamos nos autodestruir, vamos contar a nossa história, porque tem gente que é assim, tem gente que sai em todo lugar contando a sua história de miséria, a sua história de desgraça, a sua história de derrota, a sua história. Eu vejo muita gente nos faróis, eu vejo muita gente até em púlpito de igrejas, sabe? Lá contando as suas misérias. Preciso de ajuda. Eu vejo algumas pessoas que, entre aspas, se dizem missionário. Eu preciso de ajuda, porque a minha família não tem isso, e a gente quer fazer aquilo, e a gente precisa disso. Não, eu sei que tem gente séria nisso, mas tem muita gente que está só se autocomiserando, só se fazendo de coitado, para que as outras pessoas arrumaram uma desculpa para não acessar o seu futuro de glória. Sabe, Josué e Caleb, eles disseram aqui em Números capítulo 13, eles disseram o seguinte, não, nós vamos acessar o nosso futuro, nós vamos acessar o nosso presente, para que nós possamos acessar o nosso futuro de glória. Nós temos uma chave, e está nas nossas mãos, e a chave é não encontrar desculpas, mas encontrar soluções. Você sabe quem realmente faz
algo de diferente nessa vida. Você sabe quem realmente se torna significante. Você sabe quem realmente muda a sua história, muda a sua configuração de história. Quem realmente se torna relevante nesse mundo é quem não encontra desculpa, mas encontra a solução. Você já parou para pensar? Já pensou se você vai pedir um conselho para um pastor, ou você vai fazer uma sessão de análise, ou se você procura um coach ou alguém que trabalha com aconselhamento, você já parou para pensar se você encontrasse aquela pessoa e aquela pessoa te desse um monte de desculpa? Começasse a dizer assim, você não conseguiu isso por causa disso mesmo. Ah, você não vai chegar lá, é por causa disso mesmo. Você não teve faculdade, então você nunca vai chegar lá. Ah, você nunca vai ter um bom casamento, porque você não tem experiência, então você não vai lá. Você ia sair de lá derrotado. Você ia sair de lá destruído, caído, derrubado. Mas se você chegar num pastor, num amigo, num coach, num aconselhador, num psicólogo, e ele disser para você, ei, você é melhor do que a sua melhor desculpa. Ei, eu ouvi tudo que você falou. Eu sei que você passou por dificuldades. Não é menosprezar a dificuldade do outro, não é menosprezar a luta do outro, mas é dizer assim, você é maior do que essa luta. Você pode vencer isso aí. Outros venceram e você também vai vencer. Por isso que Jesus disse assim, no mundo você vai ter luta, vai ter dificuldade, vai ter aflições, mas deixa eu dizer para você, eu tenho um exemplo aqui, eu venci. E eu não venci como Deus, eu venci como homem. Por isso que Jesus veio se fazer homem. Por isso que Jesus não veio como um anjo. Por isso que Jesus não veio como um ser celestial. Ele veio como homem. Porque ele também teve que vencer as suas melhores desculpas. Quando tudo estava difícil ali no Getsemane, quando a coisa estava pegando no Getsemane, ele quis encontrar uma desculpa. Ele disse assim, Pai, se possível for. Mas depois ele disse assim, não, Senhor, seja feita a tua vontade. Não olha para a minha desculpa, olha para a tua vontade. E eu quero orar com você agora, no nome de Jesus. Eu não sei se você está encontrando desculpas ou se você está em busca de solução. Eu quero dizer para você, conte uma história boa sobre você. Mude a sua história. Reescreva a sua história. Não é menosprezar o seu sofrimento, mas ressignifique. Pegue esses sentimentos, pegue todas essas lutas, pega todos os seus sofrimentos e transforma ele em algo bom para a sua vida. Não pegue esses sofrimentos e transforme em autocomiseração. Não comece a jogar nas outras pessoas os seus sofrimentos. Comece a contar para a pessoa uma história de vencedor, dizendo, eu passei, mas eu venci. Eu passei por lutas, mas eu venci. Eu fui afrontado, mas eu venci. Eu fui menosprezado, mas eu venci. Eu fui rejeitado, mas eu venci. A história de Davi é uma história de um menino que começou sendo rejeitado, mas terminou num trono, sendo aplaudido por muitos. É essa a palavra que eu tenho para você. Não importa como você começou, importa como você está contando a sua história. Deus tem uma história linda e poderosa para contar ao teu respeito. Se você contar uma boa história, Deus tem uma história ainda melhor para contar ao seu respeito. Amém? Que Deus abençoe você. Um beijo enorme no seu coração. Eu vou orar com você. Não sai daí não. Vamos orar juntos. Eu quero convidar você para estar conosco hoje, às 20 horas, na Igreja Restauração em Vida. Como eu falei, hoje o nosso irmão César, né? Vocês vão conhecer o César hoje, pregador, César Santos. Ele, para muitos não sabem, mas o César já foi pastor de uma igreja. Ele já pastoreou aqui em São Bernardo, a igreja Sara Nossa Terra. E hoje, e depois de um tempo, sendo tratado, sendo guardado, escrevendo uma nova história sobre a vida dele, restaurado, ele começa hoje a voltar a aquilo que Deus tem para a sua vida, escrevendo uma história linda. Então hoje nós vamos lá, a partir das 20 horas, vamos adorar a Deus e vamos prestigiar, nós vamos motivar, nós vamos incentivar
o servo de Deus a continuar escrevendo uma nova história, uma história ainda maior e ainda mais linda na vida dele. Amém? E junto com ele, nós vamos também escrever uma história linda. Pai, no nome de Jesus, eu agradeço o Senhor pela sua bondade, pela sua misericórdia. Eu agradeço a Deus por cada pessoa, Senhor, que passou por aqui. Os que passaram, os que ficaram. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por essa palavra poderosa que o Senhor trouxe ao nosso coração. Pai, nós não queremos ser contadores de desculpas, nós não queremos ser caçadores de desculpa, mas nós queremos ser, sim, ó Deus querido, protagonistas, ó Deus querido, de soluções. Nós queremos solucionar problemas, nós queremos, ó Deus querido, trazer, ó Deus, uma história nova. Nós não queremos viver, Senhor, pela história de outras pessoas. Nós não queremos viver pela história de outras pessoas. Nós queremos viver pela história que os nossos olhos enxergam. Nós não vamos, ó Deus querido, viver a história que outros contaram. Nós vamos viver a história que nós estamos vivendo e que nós estamos vendo. Pai, no nome de Jesus, eu agradeço, Deus, pelo Senhor trazer essa chave, o Senhor trazer esse código, ó Deus, e que realmente nós vamos poder acessar o futuro que o Senhor tem para nós. Senhor, quando aqueles homens entenderam que sem desculpas, sem encontrar desculpa, mas encontrando soluções, eles acessariam a terra prometida. Senhor, a história deles foi mudada para a glória do nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe você, querido. Beijo no seu coração. O cantor Anderson entrou aí. Anderson, eu sabe o que eu estou com vontade? Eu estou com vontade de fazer uma live 12/28 com você. Vamos bater um papo uma hora dessa aí no privado, pra gente marcar uma live, aí você cantar uns louvores aqui pra gente, e a gente fazer assim em conjunto, bater um papo. Eu acho que vai ser bastante interessante, sim, isso. Vai ser uma benção, tá bom? Deus abençoe você. Tenho seguido você no Instagram, vejo que você faz um trabalho muito bonito, muito bacana. E dá pra gente fazer uma parceria apesar da distância, né? Hoje a internet nos dá essa possibilidade. E eu tô com um projeto de, a partir de alguns dias aí, logo à frente, eu começar a fazer lives com algumas pessoas. Vou convidar alguns amigos, convidar alguns cantores, alguns pastores, convidar alguns irmãos, pra gente bater um papo aqui nessa live, que eu acho que vai ser bastante interessante e bastante edificante. Amém? Deus abençoe vocês, abençoe Marta, Deus abençoe todos que aqui passaram. Beatriz, Deus abençoe você, minha linda. Deus abençoe você. Deus abençoe o Ricardo, toda a sua filha. Fiquei sabendo que você é vovó bem novinha. Fiquei sabendo que já chegou mais um aí, né? Aleluia, mais um para vovó abraçar. Que coisa linda. Que Deus abençoe, que Deus dê saúde, que Deus dê paz. Acho que é para Gleice, né? Se eu não me falha a memória. Eu sou muito ruim de memória, você sabe disso, mas me perdoe se eu estiver errado, mas acho que é a Gleice, né? Acho que ela teve mais um bebê e é sua filha, então que coisa linda, né? Isso é um abraço, manda meu beijo para ela, para a criança, que Deus abençoe com muita paz, com muita saúde, né? Que vem aí e que logo logo a gente possa apresentar essa criança na igreja, né? Eu quero, isso é a Glenda, olha que coisa linda. Ah, tá vendo? Não tô tão ruim. Não estou tão ruim de memória não, tá bom, graças a Deus. Então manda um beijo para a Glenda, para as crianças, para o esposo dela, né? E que logo logo a gente possa estar levantando essa criança aí e apresentando ela para Jesus, né? Que Deus abençoe vocês. Até a noite, conto com todos vocês hoje às 20 horas para a gente adorar o nosso Deus. Não encontre uma desculpa, encontre um bom motivo para estar conosco hoje. Beijo, tchau, tchau. E até mais. Vou tirar aqui um print como eu tenho tirado. Queria que você tirasse um também, postasse aí no seu story, para que amanhã eu vou continuar sobre essa mensagem. Eu vou dar uma continuidade sobre essa mensagem. Vou falar algo interessante de homens que contaram histórias a respeito deles e o que aconteceu quando eles conseguiram contar essa história. Então, já vai marcando pessoas e diz assim: amanhã você não pode perder. Não pode perder. Amanhã, 12/28, o pastor tá lá. E vamos embora, tá bom? Beijo no coração. Amém? Tchau, tchau.